das modalidades do cordel, que é a peleja, se configurasse como tal por quê? Como um discurso em que o que fosse verso de fulano, por exemplo, peleja de Manuel Chudu com Zé Sobrinho. Em geral, o que é que acontecia? O Manuel Chudu escrevia as partes dele e do companheiro. Quando hoje em dia, com a possibilidade de você trocar mensagens simultâneas, instantâneas através dos meios de comunicação, esse recurso de falsear a voz do outro praticamente está destituído. Se você pensa em pelejas com autores vivos, pelejas imaginárias, é evidente que Zé Limeira com Zé Ramalho, enfim, o próprio autor faz e cria e dá a voz ao outro. Mas eu cheguei a conversar com Antônio Américo de Almeida, ele só tem uma peleja de Antônio Américo de Almeida com Pinto Monteiro, com Zé Costa Leite. Ele disse, esse aqui foi eu que inventei o verso dele, né? Se o Costa Leite e o Antônio Américo, que são octogenários, creio eu, tivessem acesso, ainda hoje, facilidade de fazer por internet, por troca de mensagens pelo e-mail, pelo MSN, nós teríamos a possibilidade de ver uma peleja feita com os versos de ambos. E chegava-se ao ponto de um terceiro fazer a peleja, como as pelejas de Inácio e Romano, nem Romano nem Inácio fizeram, tem 8 versões. A especialista aqui, a Maria Alice, eu não vou nem entrar no terreno dela, mas uma provocação para a gente pensar nesse ganho de interferência direta num dos modelos da literatura de cordel, dos ciclos temáticos. Olha, só comentando esse último aspecto que eu acho que ele falou, nesse momento, eu e o Mauro Marques, nós estamos fazendo algo que nós reputamos como inédito, que é uma peleja via Twitter. E essa peleja via Twitter, ela assim, nos colocou numa situação meio de desafio mesmo. Por quê? Como tem a limitação de espaço, são 140 caracteres, não cabia uma cestilha. E aí, então a gente está no mais avançado que está de comunicação, utilizando o de mais arcaico que tem no cordel, que é a quadra. E aí, e outra coisa, nós não tínhamos no nosso métier o exercício da quadra, então esse exercício da síntese, né, foi um desafio, pelo menos está sendo para mim. E aí uma outra coisa, a gente vai ficar o tempo todo nos expressando em quadra e nos outros estilos. Então vamos mexer nas outras estruturas de quadra, né, as disposições de rimas. Então é sempre assim, um desafio, é sempre enriquecedor esse diálogo. Uma outra coisa, dentro ainda desse contexto aí dos poetas letrados, analfabetos, que for mais, essa interação que a internet, que a comunicação como um todo está provocando, faz com que o intercâmbio, o contato entre os poetas seja mais frequente, seja mais profundo. Antigamente os poetas se encontravam no dia da feira, lá no sábado, no domingo, onde eles conversavam, trocavam ideias, se atualizavam, faziam o escambo, a troca de folhetos entre si. Hoje esse espaço é mais frequente entre os poetas de tradição e entre as demais vertentes poéticas. Aqui mesmo a gente tem, né, o pessoal do movimento de poetas urbanos, independentes, marginados, o que for. Então essa relação está bem mais sólida, né, mais constante, se retroalimentando, se interrelacionando de uma forma muito consistente. Então é impossível a gente ficar ainda batendo nessa tecla do popular, do tradicional. O que é tradicional? A gente tem a Luzeiro imprimindo folheto, né, com capa em policromia. Essa questão da estilogravura, né? Isso é da década de 50. Então, se são mais de 50 anos, eu acho que já virou tradição. Né? Uma outra coisa, a estilogravura como ilustração oficial do cordel. Liedo Maranhão há muito tempo derrubou esse mito. Você tinha o cordel com fotos, com desenhos belíssimos, né? Leonanquim, né? Os artistas de Hollywood e por aí vai. Então, os poetas tradicionais sempre utilizaram o que havia de tecnologia à disposição dele. Só uma lembrançazinha, que é o seguinte, ninguém nunca contestou a informação de que Honório e Américo Gomes foram os primeiros pelejadores virtuais. Então, até hoje, ninguém chegou para se apresentar como anterior a eles dois. E esse termo
durante 3 semanas de 1997. E é engraçado essa interseção, essa interação entre essas duas expressões poéticas na peleja virtual. Então, na peleja virtual, primeiro que a peleja, ela, do cordel mesmo, a imaginária, ela remete àquele gênero, né, das cantorias de viola. Então, aos gêneros, às modalidades da cantoria de viola. E aí, hoje, você tem as duas vozes poéticas, né, uma embatendo ali, né, provocando a outra, e os gêneros sempre, digamos, sendo aprimorados e sempre sendo reutilizados, usados, né, retomados. Então isso é interessante e na verdade, nas pelejas virtuais, que eu saiba, tem também violeiros, né, tem violeiros que entram ou que, sei lá, deixam a tem essa experiência ou somente os jornalistas. O Alan Salles mesmo, ele faz muitas pelejas pelo MSN, eu não lembro o nome dele agora, é um repentista, se não me engano, do Rio Grande do Norte, Alexandre alguma coisa. Então, há também, né, o repentista Claudete Bandeira, lá em Campo Grande, né, ele habitualmente ele posta glosas no Orkut também, em comunidades, né, e temos outros.